Não fareis para vós ídolos, nem vos levantareis imagens de escultura, nem estátuas, nem poreis pedra figurada na vossa terra, para inclinar-vos a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Levíticos capítulo 26, versículo 1. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Mateus capítulo 4, versículo 10. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Eu sou André Bernardo, sou professor da Escola Bíblica Dominical e hoje, neste vídeo do esboço preparatório das lições bíblicas, traremos no formato de podcast para você ouvir e se comover com as lições maravilhosas que aprenderemos hoje. Os temas são definidos pela revista da editora CPAD. E desde já eu agradeço a sua companhia, a sua atenção ao nosso canal. Que o Senhor te abençoe imensamente. Quando você assiste os nossos vídeos, compartilha e comenta. Essas atitudes nos motivam a realizar esta obra. Por isso, eu peço a sua ajuda para o crescimento do canal. Caso você ainda não seja um inscrito, inscreva-se e ative as notificações para ser avisado quando postarmos novos vídeos. Dê o like no gostei para a plataforma do YouTube recomendar nosso vídeo a mais pessoas que amam estudar a palavra de Deus como você. Nós postamos vídeos diários da leitura devocional da lição e na aba comunidade do nosso canal postamos perguntas diárias para testar os seus conhecimentos na palavra de Deus. Então, chega de papo e vamos estudar. Título da lição de hoje: Ídolos na família. Verdade prática. A adoração a ídolos implica priorizar tudo aquilo que se coloca no lugar de Deus. Os objetivos da lição são estes. Primeiro, apresentar o contexto no qual Raquel furtou os ídolos de seu pai Labão. Segundo objetivo, explicar o cenário político-social de Israel quando Mica abraçou a idolatria. E terceiro objetivo, alertar acerca dos perigos da idolatria no seio familiar do povo de Deus. A leitura bíblica em classe encontra-se em Gênesis capítulo 31, do verso 17 a 19, verso 33 a 35, e Juízes capítulo 17, verso 1 e o verso 3 a 5, que nos diz: Então se levantou Jacó, pondo seus filhos e as suas mulheres sobre os camelos, e levou todo o seu gado e toda a sua fazenda que havia adquirido, o gado que possuía, que alcançara em Padã, para ir a Isaque seu pai à terra de Canaã. E havendo Labão ido a tosquear as suas ovelhas, furtou Raquel os ídolos que seu pai tinha. Então entrou Labão na tenda de Jacó, e na tenda de Léia, e na tenda de ambas as servas, e não os achou. E saindo da tenda de Léia, entrou na tenda de Raquel. Mas tinha tomado Raquel os ídolos e os tinha posto na albarda de um camelo, e assentara-se sobre eles, e apalpou Labão toda a tenda, e não os achou. E ela disse a seu pai: Não se acenda a ira nos olhos de meu senhor, que não posso levantar-me diante da tua presença, porquanto tenho o costume das mulheres. E ele procurou, mas não achou os ídolos. Juízes capítulo 17. E havia um homem da montanha de Efraim, cujo nome era Mica. Assim restituiu as 1.100 moedas de prata à sua mãe. Porém sua mãe disse: Inteiramente tenho dedicado este dinheiro da minha mão ao Senhor para meu filho, para fazer uma imagem de escultura e de fundição, de sorte que agora o tornarei a dar.
Porém, ele restituiu aquele dinheiro à sua mãe, e a sua mãe tomou 200 moedas de prata e as deu ao ourives, o qual fez delas uma imagem de escultura e de fundição, e esteve em casa de Mica. E tinha este homem, Mica, uma casa de deuses, e fez um éfode e terafins, e consagrou a um de seus filhos para que lhe fosse por sacerdote. Amém. Temos nesta lição duas histórias distintas que relatam a convivência com a idolatria dentro de casa. No primeiro caso, temos Raquel, a mulher de Jacó, que sabia que seu marido servia ao Deus de seus pais e que ele era poderoso, invisível e não precisava de ídolos. Segundo caso é o de Mica, um efraimita que viveu no tempo dos juízes em Israel, fabricou ídolos e construiu um santuário para eles em sua casa. Veremos as consequências que a idolatria pode fazer dentro de uma casa, trazendo para os nossos dias. Mas o que é idolatria? Segundo John Charles, clérigo bispo da Igreja na Inglaterra, em 1878 definiu a idolatria assim: a idolatria é a adoração em que a honra que somente Deus merece e somente a Ele deve ser rendida é entregue às suas criaturas. Outro escritor definiu a idolatria como a adoração a ídolos, que implica tudo aquilo que se coloca no lugar da adoração a Deus. Primeiro ponto, os ídolos encontrados na tenda de Raquel. Faremos um comentário dos tópicos deste ponto. Primeiro tópico, a fuga de Jacó e sua família para a terra prometida. Em função dos ressentimentos que existiam entre ele e seu sogro, e não vendo possibilidade de liberação para viver sua própria vida, Jacó resolveu fugir das terras de Labão sem falar nada a ninguém. Por que Jacó teve que fugir da presença de seu sogro? Uma das razões, ou a principal razão da fuga de Jacó e sua família das terras de Labão, foi o seu sucesso na multiplicação do seu rebanho em relação ao rebanho do seu tio. Jacó tinha uma promessa herdada de seu pai e seu avô, que onde ele pisar a planta dos seus pés, abençoado seria aquele lugar. Os filhos de Labão passaram a ter um certo ressentimento contra Jacó, pois, pensando na herança de seu pai, a diminuição dos rebanhos significava prejuízo para eles. O segundo tópico diz assim: Labão descobre o furto de seus ídolos domésticos. Labão era um homem idólatra e possuía pequenos deuses no interior da sua casa para os quais ele orava e pelos quais acreditava ser ajudado. Eram, na verdade, terafins, fabricados de madeira, pedra ou barro, cujas imagens eram veneradas e adoradas como amuletos para a proteção familiar e pessoal. Quem os possuísse também tinha direito a herança, porque Raquel decidiu roubar os ídolos de seu pai. Quando Jacó decidiu fugir da casa de seu sogro, sua esposa Raquel, se sentindo desconfortável com a ideia, conforme o contexto de como Jacó foi morar na casa de seu pai. Possivelmente sua esposa não tinha ideia da promessa divina que estava sobre a vida do seu marido, mas precisamos entender como funcionava na época essa questão dos ídolos domésticos. Segundo a crença dos povos da Mesopotâmia, os ídolos domésticos serviam como garantia de herança, não sendo apenas para adoração. Portanto, quando o pai já estava avançado de idade, distribuía os ídolos entre os filhos, correspondendo a uma parte de sua herança antes de vir a falecer. Raquel, sabendo disso, traçou um plano para não sair sem herança, que era seu direito. Por isso, roubou os ídolos do seu pai. Terceiro tópico, Raquel usa a mentira para esconder o ídolo. Fica claro que, embora Labão acusasse Jacó de roubá-lo, foi sua filha Raquel que furtou seus ídolos e por isso o enganou. E Labão não encontrou seus ídolos. O que a mentira
pode causar em nossa vida? A palavra nos diz em Salmo capítulo 101, versículo 7, o que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que fala mentiras não estará firme perante os meus olhos. Raquel não conhecia o Deus de Jacó e percebemos que a sua família possuía um Deus que veneravam muito, as riquezas. Então, usando a mentira, Raquel colocou seu marido em situação complicada, sendo acusado de ladrão pelo seu sogro. A mentira é um abismo sem fim. O salmista relata que um abismo chama outro abismo. Ou seja, para Raquel sustentar sua mentira, teve que contar outra, fazendo seu pai e seu marido discutirem muito. Tudo por causa da ganância pelo dinheiro. Quantos cristãos que se dizem cristãos idolatram o dinheiro, colocando acima das coisas do reino de Deus? Jesus ensina que ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mateus capítulo 6, versículo 24. Partimos agora para o segundo ponto desta lição, um santuário de deuses na casa de Mica. Comentaremos também os tópicos deste ponto. Primeiro tópico, a idolatria e o caráter antiético de Mica. Além do abandono da lei do Senhor, as famílias começaram a adotar esse sincretismo religioso dentro de suas próprias casas, admitindo ídolos caseiros para os quais faziam culto e adoravam com o objetivo de obter favores materiais. Os valores morais e éticos foram abandonados e Mica era fruto dessa corrupção moral. Por isso, não foi difícil para ele roubar a própria mãe, o que motivou as famílias de Israel a aderirem ao sincretismo. A palavra nos diz em Juízes capítulo 2, verso 1 ao verso 3, e subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse, do Egito vos fiz subir, e vos trouxe a terra que a vossos pais tinha jurado, e disse, nunca invalidarei o meu concerto convosco, e quanto a vós, não fareis concerto com os moradores desta terra, antes derrubareis os seus altares, mas vós não obedecestes a minha voz. Por que fizestes isso? Pelo que também eu disse, não os expelirei de diante de vós, antes estarão às vossas costas, e os seus deuses vos serão por laço. Quando Israel entrou na terra prometida, deveriam expulsar os povos inimigos, mas não o fizeram, e com o passar do tempo se envolveram com os ídolos daqueles povos, não dando atenção à lei mosaica. O sincretismo visa misturar a adoração aos ídolos com adoração ao Senhor. Mica foi ensinado que o sincretismo era algo normal. Vemos na história de Israel que o Senhor sempre esteve insatisfeito com a prática monoteísta na qual Israel se envolvia. Segundo tópico, a abominação de Mica. Mica havia roubado a própria mãe, sem que ela soubesse. Ele levou consigo 1.100 ciclos de prata, equivalente a 13 quilos de metal. Temendo sofrer com a maldição da mãe, Mica foi à casa dela e confessou seu pecado e a restituiu completamente todo o dinheiro. Porém, ele restituiu aquele dinheiro à sua mãe. Sua mãe retirou a maldição e tomou parte do dinheiro e o deu aos ourives para que fizesse imagens de escultura para a casa de Mica. Vejamos os resultados pelo envolvimento com a idolatria. Mica estava tão imerso na idolatria que construiu um santuário em sua casa para adorar esses ídolos. Compreendemos que ele conhecia a lei mosaica, pois confeccionou um éfode que era reservado apenas aos sacerdotes israelitas para usar em seu culto particular. Separou seu próprio filho para ser sacerdote. Então, diante do desejo cego de criar um tabernáculo em sua casa, roubou a própria mãe.
Quantas pessoas têm oferecido suas vidas, fazendo sacrifícios de tolo a deuses que não podem fazer nada a não ser enganar e a escravizar suas vítimas. Mica era um escravo, estando longe do Deus verdadeiro, e em prol desta idolatria foi capaz de roubar. Mas quantos que em nossos dias já tivemos conhecimento pelas mídias que fizeram muito mais do que isso, oferecendo animais, crianças, jovens, homens, mulheres em sacrifícios satânicos, sacrifícios de tolo a deuses que não falam, que não podem fazer nada pela sua vida. Terceiro tópico, Mica tinha uma casa de deuses. Pelo contexto bíblico, a família de Mica era de judeus, mas desviada da fidelidade a Deus. Servia aos falsos deuses, representados por pequenos ídolos, chamados de terafins. Mica e seus familiares afirmavam estar servindo também ao Deus de Israel. Vejamos a verdade sobre o ecumenismo religioso. O significado do ecumenismo é unir todas as religiões, incluindo as não cristãs, partindo do princípio que todos os caminhos levam a Deus. Mas a palavra nos diz em João, capítulo 14, versículo 6, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho, não é um dos caminhos. Se não aceitarmos a Jesus, se não nos arrependermos dos nossos pecados, se não quebrarmos os nossos ídolos interiores, pois os ídolos não são apenas estátuas feitas de barro ou pedra, mas ídolos é tudo que assume o lugar de Deus, não sendo apenas a matéria. Desta forma, não veremos o Senhor. Mica assumiu o lugar de Deus em sua vida, criando seu próprio culto, misturando adoração, nomeando seu filho a sacerdote dos ídolos domésticos e um levita desviado a sacerdote para adoração ao Senhor. Deus estava longe desta adoração, pois ele não divide a sua glória com ninguém. A palavra nos diz em Isaías, capítulo 42, versículo 8, assim, eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, a outrem não darei, nem o meu louvor a imagens de escultura. Partimos agora para o terceiro e último ponto, a idolatria dentro dos lares. Em ambas as histórias citadas, de Raquel e a de Mica, a crença em ídolos domésticos indicava a forte influência pagã em lares israelitas. A partir desses dois casos bíblicos, somos convidados a refletir a respeito da idolatria hoje. Faremos também o comentário dos tópicos deste ponto. Primeiro tópico, os ídolos domésticos nos tempos atuais. Qualquer coisa pode se tornar um ídolo dentro de casa, como por exemplo, o emprego, um carro, um dinheiro, um filho, um pai ou uma mãe, um estilo de vida. Ora, como identificar a idolatria dentro e fora de casa? Tudo aquilo que requer lealdade e honra acima de Deus se constitui idolatria. O que é mais fácil? É ver para crer ou acreditar sem ver? É mais fácil acreditarmos naquilo que está diante de nós do que naquilo que é invisível. Exemplo disso é o dízimo, uma prática cristã que faz parte da adoração ao Senhor. Quando uma pessoa aceita Jesus, a sua maior dificuldade é acreditar que dizimando nada irá faltar em sua casa. Pois muitos acham que primeiro precisam serem abençoadas e prósperas para depois começar a dizimar. Mas o Senhor nos ensina diferente. Ensina que devemos primeiro dizimar e as demais coisas serão acrescentadas. É crer no invisível, no impossível. É crer naquilo que está fora do nosso alcance. A idolatria se torna mais fácil porque basta acreditar naquilo que está perto da nossa realidade, assumindo o lugar do verdadeiro Senhor como
uma estátua, o dinheiro, um cantor famoso, um pregador famoso, o trabalho ou um estilo de vida. Segundo tópico, identificando os ídolos modernos dentro dos lares. A mídia por si mesma é neutra, pois é o meio pelo qual serve à sociedade como canal de comunicação, mas ela deve ser usada com sabedoria. O que não podemos é fazer o uso acrítico desses instrumentos. Precisamos levar em conta o cuidado quanto ao perigo da concupiscência da carne, dos olhos e da soberba da vida. Exemplos de ídolos modernos. Os ídolos modernos são aqueles que estão no coração, como a avareza, o egocentrismo, o humanismo e o racionalismo. Temos que abolir esses ídolos e adorar ao Deus em espírito e em verdade. O texto de João, capítulo 4, versículo 23, traz as palavras de Jesus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Terceiro tópico, precisamos reagir contra os inimigos da família. A igreja é o sal da terra e por isso é a única instituição da sociedade capaz de evitar a corrupção dos nossos valores morais e espirituais. Mas como quebrar os ídolos construídos dentro de nós? Jesus disse em seu sermão da montanha, mas vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Mateus capítulo 5, versículo 13. A igreja é o sal da terra. A igreja é a base, porque é formada por famílias. E a família foi instituída por Deus para ser o modelo de adoração ao único Senhor. O combate a estes ídolos modernos vai além de estátuas feitas de barro. O inimigo está usando setas para corromper os valores morais e espirituais, atacando o nosso interior, onde nenhuma pessoa está imune a este vírus infeccioso. Antigamente se falava que o inimigo não tinha poder para entrar na igreja e realmente não tem poder, mas agora ele não precisa entrar, basta lançar setas da idolatria no coração das famílias. Eu te convido a quebrar esses ídolos que estão dentro de você, que estão te impedindo de ver a glória do Senhor. Quando você quebrar esses ídolos, a sua adoração será diferente. Você experimentará o sobrenatural de Deus em sua vida, em sua casa e em sua família. Amém. Conclusão. Precisamos investir na família, criando barreiras espirituais e morais no seio dos lares para salvar nossos filhos e prepará-los para uma vida cristã sadia, que glorifique a Deus. Por isso, os ídolos da atualidade precisam ser retirados do nosso meio para que não venham a roubar o lugar de Deus em nossas vidas. Eu quero te agradecer por nos acompanhar em mais um esboço das lições bíblicas. Que momento precioso que estivemos juntos. Deixamos um link na descrição desse vídeo para você baixar de graça o subsídio desta lição que vai te ajudar ainda mais nos seus estudos. Sabemos que muitos irmãos têm dificuldades para obter as lições, até mesmo pela disponibilidade do material em sua região. Por isso, disponibilizamos o link para você baixar esse subsídio e não perder os temas. Então aproveite essa oportunidade, é de graça. Mais uma vez eu te peço, ajude o nosso canal a crescer, inscreva-se em nosso canal e dê o like no gostei. Esperamos você na próxima semana, onde comentaremos a lição número 5 que nos diz: o motim em família.